Irmãos queridos, que a misericórdia divina nos plenifique de bênçãos e que saibamos fazer por merecê-las na nossa vida. Alguns acordos que temos que fazer. Como somos da casa e muito íntimo do nosso Norimar, ele nos permitiu trabalhar esse assunto até meia-noite, ok? Despertar da consciência não é uma coisa tão simples assim, obviamente, né? A benfeitora querida Joana de Ângeles, na sua série psicológica, nos oferece 16 volumes maravilhosos. E isso demandou algum tempo, né, para que ela materializasse essa estrutura toda para nós. Nós vamos nos valer de alguns momentos da obra dela, obviamente. Vamos também trabalhar Jung, né, a partir daí, mas antes vamos fazer uma passagem pela codificação para nós entender a proposição da noite. Os acordos que queremos fazer é o seguinte: por que trouxemos a exposição para cá, quando inclusive estava prevista que falássemos aqui de Marcel, o menino do número 4, que é um dos exemplos da segunda parte do livro Céu e Inferno, que comemorou agora, dia 1º de agosto, 150 anos. Mas como nós temos aqui na sociedade, e eu mesmo frequento o grupo Conhecimento de Si Mesmo, coordenado pelo nosso querido Wagner, que é filho do coração, e está chegando entre nós também, a partir de amanhã, um dos grandes terapeutas, dos 4 terapeutas, que são vinculados à Mansão do Caminho, publicam obras, inclusive a partir da série psicológica. Nós vamos ter aqui em Cascavel, então, uma jornada com um deles. São os 4, o casal Sinote, o Gelson lá em Porto Alegre e o nosso Marlon Reikdal, aqui de Curitiba. Muito querido nosso também, o ano passado estivemos com ele quase o ano inteiro. E ele vai fazer conosco uma jornada. Então ele vai iniciar sábado, 6 horas de um seminário sobre conhecimento de si mesmo. 3 horas pela manhã, 3 horas pela tarde. Após o almoço, ele continua a partir das 14 horas até as 17. Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava com São Paulo. Não paga nada, não dói nada, mas é possível que em 6 horas a gente faça uma viagem um pouquinho superior à nossa proposta aqui, né? À noite ele migra para a Sociedade Espírita Caminho da Luz, lá no bairro São Cristóvão, porque é aniversário da sociedade, e ele vai enfocar uma palestra pública, aberta a todo mundo, tristeza e depressão. Diz o Marlon que depois da palestra a gente fica mais animadinho. Diz ele. Bem, 20 horas lá na... Sábado começa às 9 até meio-dia, 9 da madrugada. Depois, almoço, volta às 14 às 17. SEAC. Domingo ele retorna a SEAC para mais uma palestra pública. Aí, a gênese do sofrimento, como é que o ego trabalha essas questões, né? Domingo, às 9h30, volta a SEAC. Então, daí ele encerra a passagem aqui por Cascavel, que é uma preciosidade, minha gente. Ter um desses companheiros queridos aqui entre nós é uma preciosidade, né? Porque eles são ocupadíssimos. A agenda deles é toda ela preenchida o ano inteiro, né? Bem, então, acordo feito. Obviamente que não iremos até meia-noite, mas talvez até às 11, né, mano? Até às 11. Vamos trabalhar. O despertar da consciência é uma atitude perante a vida, um desvendar de nós mesmos, né? Vamos ver qual é a nossa proposição. Sempre que abordamos essa temática, como a doutrina espírita, meus queridos, é eminentemente pedagógica, ela vem desde Comênios, passa por Rousseau, chega a Pestalozzi e deságua nessa alma nobre chamada Professor Rivaio. Ele herda toda essa estrutura, por isso que é clara, é simples, é objetiva, é direta, não tem o que inventar, né? E se trouxer alguma coisa que suplante esta proposição, a gente rasga, não rasga a codificação, mas não tem jeito, né? Então nós vamos ver que nós seguimos mais ou menos a estrutura proposta pelo codificador. Desconhecido o tribunal interno que tudo registra e as suas sentenças que só aceitam um único recurso. Então, é uma surpresa. Foi o primeiro choque que eu tive na doutrina espírita há 32 anos, foi que eu descobri que ora eu mergulho no corpo masculino, ora eu mergulho no corpo feminino. Aí o gaúcho macho tremeu na base.
Foi o primeiro choque. E daí, choque atrás de choque. Até hoje estou tomando choque, né? Até hoje. O benfeitor Emmanuel reencarna, está aí com quase 15 anos, por aí, mas aí ele mandou um outro cara chamado Haroldo Dutra Dias nos lembrar. E ficou a coisa mais complicada ainda, né? Enquanto eu estou crescendo fisicamente, você não deixa a turma dormir. E ele não deixa mesmo, né? Não deixa mesmo. O sofrimento e o esquecimento profundo de nós mesmos. A gente esqueceu que somos espíritos imortais, começamos a gostar da coisa aqui e jogamos todas as fichas aqui, mas nós somos espíritos imortais. Eu não sei se estão sabendo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para casa. Podem ter notícia, aquele louco que estava falando lá foi, ó. Por que não? Eu não sei. A gente está no Evangelho, a gente não sabe a hora que o ladrão bate na porta, não é isso que Jesus disse? Então, prepara-te, fica esperto, né? Eu fiquei sabendo, quando eu fiz uma pergunta, como é que eu estava com o benfeitor, a minha encarnação, e disse assim, enquanto tu fores útil, tu fica. Eu não estou nem dormindo mais. Mas é lógico, né? Ué, o surgimento do nobre sentimento da gratidão. Fundamental. Viram que o último livro da benfeitora da série chama-se Psicologia da... Mas não podia ser outro. Ela é real, não dá ponto sem nó, né? O adeus às ilusões e a impactante realidade para o espírito imortal que somos nós todos. Considerações finais, que é lá pelas 11 mais ou menos, né? Exatamente. Bem, então vamos mergulhar. Não pode ser de maneira diferente. Nenhum expositor que se preze não pode deixar de sair da base. E o assunto que ele falar, quem ele mencionar, tem que estar de acordo com a base, senão é falso. Porque não é possível que esse homem se dedique quase 15 anos sem dormir praticamente, não teve sossego, né? E nos lega uma estrutura dessa e a gente desconsidere. Como se pode definir a justiça? De que justiça estamos falando, né? E aí está lá. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É o que nós não fazemos, né? Eu estando bem, o resto que se lixe, não respeito ninguém. Agora está uma moda aqui em Cascavel, todo mundo tem um carrão, viu? Mas a pista manda 60. Vê se eles andam em 60, andam em cima da gente. Eu não sei porquê, né? Então isso é uma coisinha simples, mas é isso que está acontecendo. É falta de educação mesmo. Eu não quero saber do outro, eu estando bem, que se lixe o resto, né? E é uma reclamação constante. O que é que determina esses direitos? E aí vem mais duas coisinhas interessantes. Duas coisas. A lei humana e a lei natural. Vá contra essa lei natural para ver o que acontece. Trate de andar de acordo com ela. Tendo os homens formulado lei apropriada a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Os homens são mutáveis, né? Vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeita, ele tinha que dizer isso, né? Tinha que dizer para nós, imperfeita, viu? Né? Consagram o mesmo direito que os da Idade Média? Claro que não. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Ué, por que a gente mudou, né? De tanto levar na cabeça, porque ora eu estou num polo, ora eu estou no outro. Ora eu estou na fortuna, ora eu estou na miséria, até que eu aprenda, né? Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então é por isso que Jesus disse, olha aqui, bichinho de orelha, não julgue o teu semelhante, porque tu não sabe como é que está a encrenca lá dentro. Tempo de Moisés, os 10 mandamentos dizia assim, não adulterarás. Lembra que é tudo não, os 10 mandamentos, tudo não, né? Não, não até o fim. Aí veio um cara muito pirado, 1800 anos depois, disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos. E quando Jesus diz assim, eu porém vos digo, babau, nós vamos ficar numa situação realmente constrangedora.
Se tu pensar, porque no tempo de Moisés, então dizia, não adulterarás. Eu não fui pego em adultério, eu adulterava intramuros. E na sociedade eu era fina flor, eu era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Não adulterando na sociedade, eu não estava realmente em curso na lei. Só que eu esquecia que eu tenho tribunal interno. E aí vem Jesus e diz assim, se tu pensares em adulterar com ela, já cometeste o crime. Aí eu disse, nós vamos tudo para o inferno. Não vai escapar ninguém. Né? Porque é impressionante. Jesus leva a situação ao pensamento. Ele avança mais, nós já estávamos mais maduros. Então, muita coisa é realmente, unicamente da alçada do tribunal interno. Então, por isso que nós não podemos julgar, né? Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Veja bem, eu não estou dizendo para os outros, eu sou o cara, sou bom, eu faço caridade. Estou dizendo para mim. Olha ali a questão. E é passível de censura? Vamos ver o que os benfeitores dizem. Nós estamos falando aqui de 1857, Paris, Cidade de Luz, século XIX, finalzinho dele. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer de si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Até aí, tudo bem. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairá noutra falta. Então, a vaidade. Eu já fiz uma palestra aqui que vaidade mata. Nós já fizemos aqui, vaidade mata. Um dia eu vou trazer ela de volta, vocês vão ver como é verdade. Bom, então, conclusão de tudo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Por isso que nós temos aqui nesta casa, abençoada, um grupo de estudo, conhecimento de si mesmo. Né? E, aliás, vai muito bem. Mas direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Vamos ver o que eles dizem. Perescrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, né? A fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, cada dia. A primeira coisa que a gente faz quando põe o pé fora da cama, Senhor, potencializa hoje a minha vontade de fazer o bem. É um mantra e funciona. E funciona. Porque eu estou dando uma liberdade à dimensão maior do meu livre-arbítrio. Eu posso não fazer nada, mas eu estou dizendo potencializa. Ah, tu autoriza, então vamos trabalhar no bem. Aí o cara bate na minha porta. É muito justo, né? Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta dos lucros, será mais avultada que a daquelas, as perdas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, finalzinho, antes da gente sair do corpo, né? Poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Por que não amanhã despertar em paz aqui mesmo, né? Obviamente. É a célebre questão 919. É aqui que a benfeitora querida escreve 16 obras. Em cima da questão principal do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo. Né? Que consequência produz, então, para nós o arrependimento no estado corporal? Aqui, me arrependo agora. Né? Fazer que já, nesta existência atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o explora e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então nós saímos da dimensão espiritual com uma série de quesitos para ser vencido. E muitos, me lembro muito bem. Pensa bem no que vais fazer. Não está acima das tuas forças? Não, eu vou encarar. Então tá, tudo bem, você tem livre-arbítrio. E muitas vezes a gente volta para lá com a nossa tarefa, né, deixando a desejar um pouquinho. Saramago foi embora, ateu, mas era um homem sensato. Olha o que ele diz aqui,
Para que serve o arrependimento se isso não muda nada do que se passou? O melhor arrependimento para ele, Saramago, é simplesmente mudar para melhor. Ele tem uns livros excepcionais, ateu. Não sei por que cargas d'água, como o Dr. Drauzio também. O Dr. Drauzio é uma criatura maravilhosa, ateu. Não quer saber falar de religião. Digo, meu Deus, mas será que a gente passou para ele que o Espiritismo é uma religião? Pode até ser, mas não convencional, né? Não convencional. Premissa primeira. Vamos trabalhar essa nossa primeira premissa. Olhem só. Alcançar a consciência plena é a solução para todos os nossos problemas. Olha que coisa bacana. Mas tem que alcançar a consciência plena. Olha. O que é consciência plena? Trazer todo o nosso nível inconsciencial para o nível consciente e trabalhar. Tem que trabalhar, né? Só ela pode nos devolver a plenitude do Espírito, a lembrança de que somos deuses, capazes de tudo. Mas não foi Jesus que falou isso? Vós sois deuses. Não foi Jesus que falou isso? Aí, ó. Quanto mais consciente nos tornamos, mais aumenta a tendência de esclarecer às outras pessoas, nossos irmãos na jornada evolutiva, que ainda não conseguiram ter acesso a certos conhecimentos e compreender a verdade. Que é a verdade, hein? Você, bichinho de orelha, não é uma alma que tem um corpo e que precisa ser salva. Você é um espírito imortal, que de tempos em tempos você mergulha no corpo físico, se utiliza da organização física para chegar à plenitude. É o contrário. E a gente dormiu no ponto, né? Por isso, a grande tarefa dos servidores do bem deve ser a de devolver ao homem sua própria consciência, né? E o que não é fácil, né, nos dias atuais. Para isso é preciso libertá-lo das ilusões. Por isso que existe a música Deus das Ilusões. Deve ser por causa disso, né? Axel Eberstoff é um autor muito interessante. A nossa querida benfeitora, ela diz assim, ó: se você guarda rancor, coleciona lixo moral e, consequentemente, adoece. Vá bombardeando 100 trilhões de células em volta desse foco de luz, eu sou responsável por elas. E quando elas adoecem, quando elas enfermam, quando elas criam metástase e me jogam para lá de volta, antes do tempo, sofrimento, é uma questão de livre-arbítrio. Mas a benfeitora já tinha falado conosco a respeito disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém diz, mas Joana de Ângeles no Evangelho? Sim! Faz parte da falange do Espírito Verdade. Ela e Emmanuel. Como é que eles vão contradizer a doutrina? Se eles fazem parte da equipe. Olha lá. Claro, ela assinou como... Olha lá, o que ela assina lá? Um espírito amigo, mas nós sabemos que é ela. E olha que coisinha light. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O eleito compreende porque sofre. E ele tira proveito disso. Né? O Marcel, que nós ia trazer aqui... Ele realmente mergulhou 10 anos no mundo final, a última existência dele, 10 anos, um menino todo torto, retorcido, para ensinar a tirar proveito do sofrimento. Ele fez da expiação uma provação. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, ande bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então a gente está se ajustando e a benfeitora tem toda a razão. Vocês vão entender daqui a pouco, nós vamos encaixar dentro da estrutura que nos propomos. Jung, né, é esse cérebro mais jovem aqui, já mais antigo. Aliás, o espírito não envelhece, né? O espírito só experiencia, cada vez tem mais experiência favorável. O corpo, sim, tem prazo de validade. O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossa sombra nos outros, né? O inferno são os outros. E eu não tenho a minha parte, não. Né? Não há despertar sem dor. Lamento, mas está certo. Né? As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar auto-enfrentar-se. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sombra que eu tenho dentro de mim. Está aí. É o pai da psicologia analítica. E a benfeitora sai muito dele, gosta muito dos conceitos dele. Né? E faltou pouquinho para ele reencarnar. Aí seria realmente extraordinário. Né?
No fundo de suas mensagens, tanto Jesus, Buda, quanto Freud, Jung, Einstein, entre outros, quiseram dizer a mesma coisa. Ou seja, que ninguém se torna consciente, iluminado, sem ter passado pelo caminho da escuridão e da dor. Veja que coisa, né? Para que a gente valorize depois, né? Valorize depois. Pode parecer masoquismo, mas somente superamos nossas crises pessoais se dominamos o medo de enfrentar o desconhecimento de si mesmo, que é o sentimento de insegurança representado pelo receio de visualizar com melhor nível de lucidez as origens de nosso sofrimento, né? Até Jesus, meus queridos, estávamos em caráter experimental. Não foi levado em consideração as loucuras que fizemos até ali. Mas quando Jesus mergulhou aqui, o Espírito Crístico mergulha no planeta, ele se materializa e diz assim: eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. A partir dali, nós estamos em curso na lei. Então nós já fomos e voltamos 20 vezes em média cada um de nós aqui, ó. E aí é que está a encrenca toda, né? Aí é que está. Detalhezinho, né? Detalhezinho. Depois o Wagner explica isso melhor aí para a turma. Quando enfrentamos as desagradáveis surpresas, os desafios que a vida costuma oferecer, desafios, né? Adquirimos uma firmeza interior que tornamos-nos calejados para o enfrentamento de novas experiências. Chamamos a isso de capacidade de superar a dor pelo processo de autodescobrimento. O que é que esta encrenca quer dizer para mim? Tem uma mensagem embutida nisso, né? A experiência da dor, quando assimilada pelo processo de aprendizado natural ou de elaboração consciente através da psicoterapia de âmbito interdimensional, torna-nos pessoas mais humildes, menos orgulhosas e egoístas, propiciando dessa forma uma abertura para o despertar de valores espirituais, né? Nesta direção, o ego não precisa e nem deve ser anulado por valores que transcendem a realidade material, mas aceito como uma instância da personalidade que mantém o indivíduo ligado à necessidade de sobrevivência e de crescimento pessoal exigido pela dimensão terrena. A gente vai iluminando esta questão, vai transferindo esta sombra para o consciente e vai iluminando exatamente a personalidade. Tudo isso eu trago. Se eu transferir para cá, na existência seguinte, eu já trago isso em aspecto mais acentuado. No entanto, uma vez controlados os excessos do ego, que tanto sofrimento tem causado ao homem em forma de desequilíbrio biopsíquico e espiritual, o indivíduo passa a perceber uma outra realidade dimensional associada à sua legítima e intransferível identidade a espiritual. Então eu não sou um corpo... Não, meu querido, não é. Mas você vai ter que descobrir por você mesmo. Porque convicção não se transfere. Certeza absoluta é pessoal. Então tem que correr atrás, né? Portanto, ter medo do desconhecido é ter medo daquilo que não conhecemos em nós mesmos e no outrem, pois a natureza humana é a mesma em qualquer lugar do planeta Terra. Como desconhecemos a natureza humana, adquirimos medo que se estruturam psiquicamente durante as muitas existências físicas do espírito imortal. Medos que resultam em patologias, em doenças do corpo físico e do espírito em perfeita sintonia com a experiência do passado, uma conexão com o outro, né? Vínculos com o pretérito que, devido à nossa falta de discernimento, provocam-nos níveis de sofrimento, existência após existência, até percebermos que a experiência da dor tem um profundo significado para o despertar de consciência. Às vezes as pessoas dizem, mas a gente não faz omelete sem quebrar ovos. É verdade. Isso não é uma colocação. Despertar de consciência que não ocorre sem antes passar pelo processo de aprendizado no palco da vida, onde o ego costuma exibir-se como ator que não encontra concorrência no cenário das reencarnações, né? Palco, cenário onde deixar a existência passar sem envolvimento relacionado à possível descoberta, torna-se mais cômodo do que partir para o enfrentamento de medos cujas verdades podem assustar pelo fato de pertencerem ao âmbito do desconhecido. A gente posterga de toda maneira. Me lembro do Raul contando a história dos druidas. Os druidas diziam, na próxima encarnação eu te pago. Aí o Raul disse, se nós agirmos como os druidas, nós seremos droidos. Eu acho interessante aquilo, né? Porque eles tinham esse negócio, passar de uma encarnação para outra.
O despertar de consciência, portanto, nos tira do marasmo das acomodações que construímos com o passar das vivências no corpo físico, situação que desencadeia uma série de inéditas experiências ligadas à nossa natureza de permanente vínculo interdimensional. Então, nos prepara para um salto de qualidade extraordinário. Extraordinário. A gente começa, inclusive, a ver coisas que não via. Começa a enxergar coisas que não via, sentia, o nível intuitivo amplia-se, porque eu já passei por aquela experiência, eu ultrapassei aquilo. Da dor, agora como conhecimento de causa. Apesar de sermos seres dotados de excepcional capacidade de evolução, estamos chegando em Marte, só que não sabemos quem somos, esse que é o problema, aprendemos a não ter medo do escuro de nossas limitações, quando acordamos para a claridade de consciência revelada à imagem do Criador. Imagus Dei em nós. Né? Fomos criados à imagem e semelhança do Criador em potencialidade. Mas teremos que descobrir isso em nós mesmos. Há muitos anos tentamos compreender a mensagem de Gandhi, vinculada à antiviolência, ou a mensagem de Einstein, a necessidade de expandirmos a consciência. Eles já falavam isso. Na verdade, torna-se difícil a compreensão de que essas mensagens estejam simbioticamente envolvidas com as obras de Jesus, Buda ou com os estudos de Freud ou Jung. Mas estão. Entretanto, a síntese dessas mensagens revela um mesmo sentido para a existência humana. Olhem só, todos eles. A cura do sofrimento através do despertar de consciência para as verdades que se encontram internalizadas em cada indivíduo, dotado de inteligência e livre-arbítrio. Não foi isso que Jesus disse? O reino de Deus está dentro de vós. Consciência em paz, harmonia, né? Obviamente, esse é o reino divino. Buscai antes o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Nós fizemos o contrário. A gente buscou outra coisa, né? Flávio Basto é um criador intuitivo da psicoterapia interdimensional e psicanalista clínico lá de Porto Alegre, né? Então foi a nossa introdução a respeito disso. Nossa premissa segunda, e agora a nossa querida benfeitora no seu livro Psicologia da Gratidão. Olha o que ela diz para nós. À medida que supera os episódios vivenciados no pavor, dando lugar às manifestações da afetividade, a princípio em forma de posse e domínio, para depois em atitude de renúncia pelo bem-estar do outro, a ampliação da consciência objetiva impulsiona o espírito para as conquistas de natureza cósmica. Primeiro a posse e domínio, vejam só, depois renúncia, e aí agora as coisas do espírito. Então é uma graduação interessante. Nesse comeno surge o nobre sentimento da gratidão, com as suas mais simples expressões de júbilo pelo que se recebe da vida e posteriormente pela necessidade de retribuir. Eu vou casar com a Madalena porque a Madalena vai me fazer feliz, grande coisa. E você vai dar quanto para a Madalena? Né? Ela vai me fazer feliz. Eu é que tenho que me virar, né? E posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante antes orquestrada pelo ego e pelo arquétipo sombra. Nós só possuímos, meus irmãos, aquilo que damos. Isso é nosso. De resto, é complicado, né? Sentindo essa doce emoção de agradecer, de imediato se é propelido para a cooperação edificante no grupo social para melhor e mais feliz, no qual a saúde real independe dos processos de desgastes pelas enfermidades ou pela senectude. Depende, né? É verdade. Enquanto é dia, enquanto o inverno não chega, não bobeia, vá à luta, entendeu? Vá à luta, faça alguma coisa, faça a diferença, né? Então a benfeitora diz isso no seu livro 16º, Psicologia da Gratidão. Destituída de finalidade seria a vida que se diluísse na tumba. Agora tem uma nova modalidade, forno crematório, estão sabendo? Já deveria ter aqui, Porque esses dias eu vi lá no muro do cemitério uma cerca elétrica, fiquei de cabelo em pé. Não se sabe se é para entrar ou se não é para deixar sair. Não sei, mas tem. Já viram que tem? É impressionante. O que é que estamos fazendo? E Jesus lá, Jesus está no cemitério. Eu não sei o que o Cristo está fazendo lá, se não existem mortos.
Entendeu? Mas a gente não parou para pensar a coisa ainda, né? Então, diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, entendeu? Aí como é que o Eloy trabalhou agora? A dúvida, o pavor ou a esperança, né? 3 situações antes da desencarnação: o cético, a criatura que é realmente culpada e o homem de bem. O homem de bem tem esperança, sem sombra de dúvida, e está certo, né? Embora as disjunções moleculares e as modificações na forma, tudo se apresenta em contínuo vir a ser, no intérmino desintegrar-se e reintegrar-se, que oferece à vida um sentido de eternidade, além e antes do tempo, conforme as limitadas dimensões que lhe conferimos. A vida, meus queridos, desde os tempos imemoriais, para os iniciados, aqueles que lembram, quando nós estávamos no Egito, a gente já sabia disso. É um movimento e um repouso. Um movimento e um repouso, né? Vamos para a dimensão espiritual, fazemos um balanço, uma nova programação. O que é que está faltando agora? Isso, mergulha de novo. E assim vai. Quando se tem consciência, né? Porque senão vai no compulsório mesmo. Vai no compulsório mesmo, né? Nesse sentido, especificamente, o complexo humano apresenta-se através de faixas de movimentação instável, qual ocorre com o corpo em mecanismo de sutilização, o perispírito, e de aprimoramento quando se trata do espírito, este último, aliás, inquestionavelmente imortal. Então pode fazer o que quiser, pode me tirar da vida quantas vezes física, mas eu continuo na vida, não tem jeito, não tem mais jeito, não tem retorno. A aquisição da consciência, olhem só, é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral. Força de coesão. Onde é que a gente começou? Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ele mesmo começou pelo átomo. Está lá na 540, se não me falha a memória, né? A sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência, a razão no homem. Eu colocaria a sublimação no anjo, né? Nesta jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza de fluentes da criação. E onde é que o Criador colocou estas leis? Tem jeito, não é na Bíblia, em livro, onde quiser, na consciência de cada um de nós. Por isso que não tem jeito, a gente engana todo mundo, não consegue enganar a si próprio. Nós não temos saída, um tribunal interno, gente. É muito maior do que nós pensávamos, não é aquele velhinho de barba branca, não. Coisa muito séria, né? A natureza íntima de Deus, nós nem chegamos perto, porque nós não estamos prontos, estamos longe de estar pronto ainda. Chegando ao patamar humano, olha aí, chegamos no patamar humano, lá na Idade da Pedra, né? Esse psiquismo de início rudimentarmente pensante atravessa inúmeras experiências pessoais que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagem pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade. Este processo de renascimento, que os gregos denominavam de palingenésico, nascer de novo, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral fomentador da felicidade. Estamos sabendo? Estamos sabendo já ou não? Que nós estamos condenados a ser felizes? Queiramos ou não, nós estamos condenados a ser felizes. Determinação divina. Graças a ele, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Ai de quem se envolver com isso. Ai de quem se envolver com isso. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno, sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge. E o recomeço se estabelece, facultando ao aprendiz o crescimento que parecia terminado. A gente chega do outro lado e diz: meu Deus, só pisei na bola. Tudo bem, meu filho.
tu tem a eternidade pela frente. Os outros estão avançando. Agora você vê se você cria juízo nesta, né? Vê se você aprendeu aí o negócio. Face a esse mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas, físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, ética. Aí a gente fica entendendo todo esse processo, né? Ora numa experiência, ora noutra, porque eu preciso absorver todas as experiências possíveis que esse mundo me oferece, para que eu possa ascensionar para o outro, né? O processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem, mediante as quais o eu consciente, o espírito, adiciona conteúdos culturais ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, num incessante aprimoramento de valores. A anterioridade do espírito ao corpo, antes de nós virmos para cá, brinda-lhe maior soma de conhecimento do que os apresentados pelos principiantes no desiderato físico. Mas é lógico, a minha bagagem mas é imensa, que eu já tenho, obviamente, em relação à experiência que estou vivendo agora. O que eu tenho que fazer é acrescentar essa bagagem coisas boas, né? Não loucura como estamos fazendo por aí. A genialidade de que uns indivíduos são portadores, em detrimento dos limites que se fazem presentes em outros seres do mesmo gene, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade e lucidez. Senão, a divindade seria realmente pirada. Não, você vai ser realmente só feliz, você vai só sofrer. Imagine só, uma existência física, mas que justiça é essa? Não faz sentido, né? Embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelos, olhos, etc., os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmitíveis pelos genes e cromossomos. Antes são atributos da individualidade eterna, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. Por isso que tem gênios e loucos. E o gênio é o cara que aproveitou mais. Obviamente, tem um nível de consciência maior. Não faz sentido, né? Ser de outra maneira. Não há como negar-se a influência genética na evolução do ser, os impositivos do meio, dos costumes e dos hábitos. Entretanto, entende observar que o corpo reproduz o corpo. Mas isso Jesus tinha falado também. Não a mente, a consciência que só o espírito exterioriza, né? A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia, que ela estava meia à deriva, agora começa a fazer sentido, dá-lhe dimensão invulgar. Esclarecimento da dificuldade na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades, do seu vir a ser. Então, para de chorar pitanga. Você é filho da divindade, você tem um potencial que desconhece, mas acorda. Mas como é que a gente vai fazer, né? É uma luta individual, tem que propor, pelo menos, a criatura para que experiencie isso. Nos alicerces do inconsciente profundo, encontra-se os extratos das memórias passadas, ditando comportamentos atuais, propondo para nós, já temos condições de acertar isso aqui dá para resolver, que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Sentimento de culpa, né? No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável, que leva aos grandes rasgos de devotamento e da abnegação, quanto à delinquência, a agressividade, a multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões, retirando esse aspecto que é mais um fator agravante ainda. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados, que se estribam nas leis da cobrança pessoal. Estão se afundando mais, né?
querem fazer justiça, certamente injustificáveis, para desforçar-se do sofrimento que lhes foram anteriormente infligidos em outras existências pelas vítimas atuais. Situação complexa, mas é da lei, né? Tá? Há permissão para isso. Diante das ocorrências do déjà vu, os remanescentes reencarnacionistas estabelecem parâmetros sutis de lembranças que retornam à consciência atual como lampejo e clichês de evocações, ressumando dos conteúdos da inconsciência ou da memória extracerebral do perispírito, que é o nosso arquivo, oferecendo possibilidade de identificação de pessoas, acontecimentos, lugares e narrativas já vividos, já conhecidos, antes experimentados. Desfilam, então, os fenômenos psicológicos das simpatias e das antipatias. A vida sempre será uma via de dupla mão, dos amores alucinantes e dos ódios devoradores, que ressurge dos arquivos da memória anterior ante o estímulo externo de qualquer natureza. Até um perfume esses dias me deixou, até um perfume, vejam só, que os desencadeiam tais, um encontro, reencontro, uma associação de ideias, atual revelando a passada, uma dissensão ou um diálogo, qualquer elemento que constitua a ponte de ligação entre o hoje e o ontem. Pau, aparece, né? Flui, meu Deus, será? E aí a gente fica pensando, né? Excetuando os conflitos que têm sua psicogênese na vida atual, muito mais na vida atual do que nas passadas, a expressiva maioria deles procede das jornadas infelizes do ser eterno, que somos nós, herdeiro de nós mesmos, que transfere as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais, de uma para outra reencarnação, através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis que governam a vida. Não adianta, a gente não consegue fugir. Estamos trabalhando lá em Realeza uma proposição, a bênção da reencarnação. Aqui se faz, aqui se repara. Não tenha dúvida, né? É assim mesmo. Diante de tais acontecimentos, considerando os fenômenos místicos, as ocorrências paranormais, os êxtases naturais e os provocados, aos quais a psicologia organicista dava gênesis patológica, nós mesmos, quando criança, queríamos me internar de qualquer jeito, só porque eu escutava vozes e via mortos, queriam me internar. Interna, esse cara é louco. É louco, só que eu falava coisa que eles não gostavam. O espírito usava o menino, o médium, para dizer coisa, né? E aí o pessoal interna logo, prende, isola, entendeu? Ela é louco. Nasceu mais ou menos recentemente a denominada quarta força em psicologia, sucedendo ou completando o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista, que é a escola transpessoal. Então a escola transpessoal tem esse projeto, incluir a reencarnação dentro da estrutura sistemática, né? Entretanto, já no começo do século, Burke, desejando enquadrar em uma só denominação este e outros eventos psicológicos, cunhou o conceito de consciência cósmica, a fim de o situar em um só capítulo, tornando-se de alguma forma pioneiro na área da psicologia transpessoal, que abrange, entre outras, as percepções extrasensoriais, além da área da consciência. Nesta conceituação, a morte é fenômeno biológico a transferir o ser de uma para outra realidade sem consupção da vida. Então, meus queridos, nós nunca mais vamos sair da vida. Sempre estaremos na vida. Mundo físico, mundo espiritual, mas na vida, sempre, né? O ser humano, diante da visão nova e transpessoal, deixa de ser a massa apenas celular, para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais Maslow, Assagioli, com a sua psicossíntese, Sutis, Wilber, Grof e outros, oferece excelentes recursos para a psicoterapia, liberando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade. Mas era só isso que eu queria da vida, conforme Emílio cantava. É uma verdade chinesa. Enfim, é isso mesmo. E agora está acontecendo. Comprovado.
Neste admirável amálgama da integração dos mais importantes insights da doutrina psicológica do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agiganta-se o Espiritismo. Quem tiver dúvida, o livro terceiro chama-se Plenitude. A visão do sofrimento no budismo e no espiritismo. Uma ponte excepcional que a benfeitora, né, nos premia. Pioneiro o espiritismo de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral na sua valiosa complexidade espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades do progresso no rumo da perfeição. Mas não tenha dúvida disso. Quando, em 1858, janeiro, o codificador lançou o primeiro número da Revista Espírita, podem ver lá, Jornal de Estudos Psicológicos. 1858 ele já tratava destas questões. Considerações finais ou parciais, né? Não, acho que não vamos chegar até as 11, né? Para quem já tem consciência de si mesmo. Agora essa conversa aqui já mexeu, hein? Tem um grupo aqui quarta-feira, muito interessante. Fosse possível, deem uma olhadinha de que se trata aqui quarta-feira, 20 horas. Tem um jovem muito querido aqui, entendeu? Eu conheço de outros tempos, né? Muito interessante. Ágil como pensamento, me envolveste a casa mental, levando a minha emoção a transbordar em catadupas de sonho. Forte como a verdade, me tomaste a imaginação e a levaste ao cimo das concepções arrebatadoras. Dominador como o medo, conseguiste vergar-me a tua presença, não me concedendo nenhuma outra alternativa senão a de submeter-me resignadamente. Grandioso como um sol, te constituíste a claridade única dos meus dias. Eu era verde, embora envelhecido, inexperiente, apesar de vivido, ansioso, não obstante cansado, amante, sem contudo haver provado o néctar do amor. Por isso, não te identifiquei de pronto. Só ao largo do tempo é que verifiquei que tu és a fantasia, não a realidade. A amizade, jamais o amor, o desejo e nunca a felicidade do prazer profundo. Assim passaste rápida como um raio, dolorosa como um espinho cravado na alma, permanecendo indiferente a mim, qual um bloco de mármore não trabalhado. Reúno agora que desperto os escombros em que me deixaste a alma, para seguir na busca do bem, que é a etapa final da minha peregrinação demorada. Faz tempo, meus irmãos, faz tempo, já era para termos avançado muito mais, já era, né? Mas há possibilidade. Rabindranath Tagore, no livro Pássaros Livres, ele fala do ego, obviamente, da ilusão do ego, né? Portanto, meus queridos, a conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Por isso que a gente renasce tantas vezes, né? Nesse momento que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Todos aqueles que passaram pelo umbral dessa casa espírita é porque iniciaram o seu despertamento. Preparem-se, meus irmãos. Vem coisa pela frente maravilhosa. O autoenfrentamento. Agora nós vamos mergulhar em nós. O outro deixou de ser o nosso adversário. Os nossos adversários estão aqui dentro. Está em sombra de dúvida. Podem ficar certo disso. Pode ficar certo disso. Por fim, nosso mestre querido, como é lindo, né?
brilha, né? E a benfeitora encerra para nós também na psicologia da gratidão. A gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade. Você quer ter felicidade? Seja grato. Não é isso que Paulo diz? Dai graças por tudo. É isso que ele diz para nós. Está lá nas cartas dele, né? Quando estão instalando no íntimo o decantado reino dos céus. Paz interior. Mas é isso, colocar a cabeça no travesseiro e despertar do outro lado, né? Conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Guia e modelo das nossas vidas. Do fundo do nosso coração, imensamente gratos. Aliás, eu estou dando graça por tudo. Já aprendi isso. Esperamos ter contribuído com esta breve síntese para realmente alguns elementos de reflexão em relação ao despertar da nossa consciência. Que a paz do nosso Mestre querido inunde os nossos corações de alegria e de estesia. Muito obrigado, uma boa noite a todos.